Imagine ser um jovem com sonhos extraordinários, sonhos que parecem prometer um futuro glorioso. Agora, imagine que esses sonhos levam você a uma jornada inimaginável, cheia de reviravoltas dramáticas, traições devastadoras e um destino que você nunca poderia prever. Um destino que te levaria, de escravo, a um dos homens mais poderosos do mundo antigo. Essa é a história de José do Egito. Uma narrativa de fé, resiliência e redenção que continua a inspirar e motivar pessoas ao redor do mundo. Fique conosco enquanto desvendamos cada capítulo dessa incrível saga bíblica. Se você ficou intrigado com a jornada de José do Egito e quer descobrir mais histórias inspiradoras e cheias de lições de vida, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Não perca nenhuma atualização e junte-se à nossa comunidade para continuar explorando essas narrativas poderosas. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo vídeo. Estamos ansiosos para compartilhar mais com você os sonhos de José. Uma promessa de grandeza. Nossa história começa na antiga terra de Canaã, com um jovem chamado José. Ele era o filho amado de Jacó, também conhecido como Israel. José tinha 17 anos quando começou a ter sonhos que prenunciavam um futuro glorioso. Esses sonhos, no entanto, não foram bem recebidos por seus irmãos. Em um de seus sonhos, José viu-se e seus irmãos amarrando feixes de trigo no campo. De repente, o feixe de José se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam diante dele. Em outro sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Quando José contou esses sonhos a seus irmãos, eles ficaram ainda mais ciumentos e irritados. E até seu pai, que o amava muito, o repreendeu, perguntando se ele realmente acreditava que todos se curvariam diante dele. Mas, apesar da reação negativa, José guardava esses sonhos em seu coração, acreditando que eles eram promessas de Deus para o seu futuro. E aqui, começamos a perceber um tema central na vida de José: a capacidade de manter a fé e a esperança, mesmo quando ninguém mais acredita em nós. A traição dos irmãos. O início da jornada. Os irmãos de José estavam fartos de seus sonhos e da preferência de seu pai por ele. Certo dia, quando José foi ao campo para verificar como estavam seus irmãos e os rebanhos, eles viram uma oportunidade. Decidiram se livrar dele, de uma vez por todas. Primeiro, jogaram José em uma cisterna vazia. Enquanto debatiam o que fazer a seguir, viram uma caravana de ismaelitas que se dirigia ao Egito. Judá, um dos irmãos, sugeriu que vendessem José como escravo aos ismaelitas. Assim, José foi vendido por 20 moedas de prata e levado ao Egito, enquanto seus irmãos voltaram a seu pai com a túnica colorida de José, manchada de sangue de cabrito, fazendo Jacó acreditar que seu filho amado havia sido devorado por uma fera selvagem. Neste ponto, podemos nos perguntar como José se sentia. Ele, que tinha sonhos de grandeza, agora se via como escravo em uma terra estrangeira. No entanto, a fé e a confiança de José em Deus não vacilaram. Ele acreditava que, de alguma forma, seus sonhos ainda se realizariam. No Egito, a ascensão e queda na casa de Potifar. Levado ao Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Mesmo em um ambiente completamente novo e desafiador, José manteve sua integridade e diligência. Deus estava com ele, e ele prosperava em tudo o que fazia. Potifar logo percebeu que José era um homem abençoado e capaz. Ele colocou José como administrador de toda a sua casa, confiando-lhe todos os seus bens. Sob a administração de José, a casa de Potifar prosperou ainda mais. No entanto, a história de José estava longe de ser simples. A esposa de Potifar começou a cobiçar José por sua boa aparência e tentou seduzi-lo. José, fiel a seus princípios e a Deus, recusou suas investidas repetidamente. Um dia, quando José se recusou novamente e tentou fugir, a esposa de Potifar agarrou sua túnica, que ficou em suas mãos. Furiosa, ela acusou José falsamente de tentar abusá-la. Potifar, acreditando nas palavras de sua esposa, ficou furioso e lançou José na prisão.
Mais uma vez, José se encontrava em uma situação terrível, traído e injustiçado. Mas não perdeu a esperança. Ele sabia que Deus estava com ele, mesmo na prisão. Na prisão, o dom da interpretação de sonhos. Na prisão, José continuou a demonstrar seu caráter excepcional. Ele logo ganhou a confiança do carcereiro, que o colocou como responsável por todos os outros prisioneiros. Durante seu tempo na prisão, 2 dos oficiais do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, foram lançados na mesma prisão por terem ofendido o faraó. Certa noite, ambos tiveram sonhos perturbadores e, na manhã seguinte, estavam visivelmente aflitos. José, percebendo sua angústia, perguntou o que havia sendo acontecido. Eles contaram a José seus sonhos. E ele, com a sabedoria de Deus, interpretou-os. Para o copeiro-chefe, José previu que ele seria restaurado ao seu cargo dentro de 3 dias. Para o padeiro-chefe, a notícia era sombria. Dentro de 3 dias, ele seria executado. E assim aconteceu exatamente como José previu. Antes que o copeiro-chefe fosse libertado, José pediu que ele mencionasse seu nome ao faraó para ajudá-lo a sair da prisão. No entanto, o copeiro-chefe se esqueceu de José assim que foi libertado. A oportunidade de ouro. A interpretação dos sonhos do faraó. 2 anos se passaram e José permaneceu na prisão. Então, o faraó começou a ter sonhos perturbadores que ninguém em sua corte conseguia interpretar. Ele sonhou com 7 vacas gordas e saudáveis que foram devoradas por 7 vacas magras e feias, e com 7 espigas de trigo cheias e boas que foram engolidas por 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental. Foi então que o copeiro-chefe se lembrou de José e mencionou suas habilidades ao faraó. José foi chamado à presença do faraó e, após se apresentar, ouviu os sonhos do faraó. Com a sabedoria divina, José interpretou os sonhos, revelando que eles previam 7 anos de grande abundância seguidos por 7 anos de fome severa. José, além de interpretar os sonhos, ofereceu um plano de ação ao faraó. Durante os 7 anos de abundância, o Egito deveria armazenar 1/5 da produção para ser usado nos anos de fome. Impressionado com a sabedoria e discernimento de José, o faraó o colocou como governador do Egito, segundo em comando apenas ao próprio faraó. José, o jovem escravo, agora era um dos homens mais poderosos do Egito. A fome e o reencontro, a prova de caráter. Os anos de abundância vieram, e José, com habilidade e dedicação, estocou grandes quantidades de grãos em cidades por todo o Egito. Quando os 7 anos de fome começaram, o Egito estava preparado, enquanto outras nações começaram a sofrer e procurar ajuda. Entre aqueles que vieram ao Egito em busca de alimento, estavam os irmãos de José. Eles não o reconheceram, pois José agora se parecia com um nobre egípcio. José, porém, os reconheceu imediatamente. Em vez de se revelar de imediato, ele decidiu testá-los para ver se haviam mudado. José acusou seus irmãos de serem espiões e os manteve presos por 3 dias. Então, ele os libertou, mantendo Simeão como refém e exigindo que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, como prova de sua honestidade. Quando os irmãos voltaram a Canaã e contaram a seu pai Jacó sobre o pedido, ele ficou angustiado, pois já havia perdido José e não queria perder Benjamim. Eventualmente, a fome forçou Jacó a permitir que Benjamim fosse ao Egito. Quando os irmãos retornaram, José preparou um banquete para eles, mas ainda não revelou sua identidade. Ele colocou seu cálice de prata na sacola de Benjamim e, depois que partiram, enviou seus servos para acusá-los de roubo. Quando o cálice foi encontrado com Benjamim, os irmãos voltaram, aterrorizados, a José. Foi então que Judá, mostrando um profundo senso de responsabilidade e mudança de coração, ofereceu-se para ficar como escravo no lugar de Benjamim. Este ato de sacrifício tocou profundamente José. Ele não podia mais conter suas emoções e finalmente se revelou a seus irmãos. A revelação e a reconciliação. A redenção final. Em uma cena carregada de emoção, José disse aos seus irmãos quem ele realmente era.
Eles ficaram atônitos e aterrorizados, lembrando-se do que haviam feito a ele anos atrás. Mas José, com lágrimas nos olhos, os tranquilizou, dizendo: "Não tenham medo. Não fui eu quem vocês enviaram para cá, mas sim Deus. Ele me colocou aqui para preservar a vida." José via claramente agora que tudo o que havia passado tinha um propósito maior. Deus havia permitido suas tribulações para colocá-lo em uma posição onde poderia salvar muitas vidas durante a fome severa. O reencontro com Jacó, a família reunida. José instruiu seus irmãos a voltarem para Canaã e trazerem seu pai, Jacó, e toda a sua família para o Egito, onde eles poderiam viver em segurança e abundância durante os anos de fome restantes. Os irmãos retornaram com a notícia, e Jacó, apesar de seu estado avançado de idade, ficou emocionado ao saber que José estava vivo. A viagem de Jacó e sua família ao Egito foi uma grande caravana. Quando finalmente chegaram, José foi ao encontro de seu pai. A cena do reencontro entre pai e filho após tantos anos de separação foi comovente. Jacó declarou que agora poderia morrer em paz, sabendo que seu filho estava vivo e bem. Os últimos anos, a sabedoria na administração. Durante os anos restantes da fome, José continuou a administrar sabiamente os recursos do Egito. Ele estabeleceu um sistema de venda de grãos que não só salvou a população egípcia, mas também gerou grande riqueza para o faraó. Além disso, ele providenciou terras para sua família na região de Gósen, onde puderam prosperar. A presença de José no Egito trouxe uma nova era de prosperidade e segurança para sua família e para a nação. Seu caráter, fé e sabedoria não apenas o elevaram a uma posição de grande influência, mas também serviram de exemplo para todos ao seu redor. A bênção de Jacó, legado e promessa. Antes de sua morte, Jacó abençoou seus filhos, reservando uma bênção especial para José e seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Jacó reconheceu a mão de Deus na vida de José e a importância de seu papel na preservação da família. Ele profetizou que a linhagem de José seria abençoada e prosperaria grandemente. O testamento de José, um legado de fé. José viveu até a idade de 110 anos, testemunhando o crescimento de sua família no Egito. Antes de morrer, ele fez seus irmãos prometerem que levariam seus ossos de volta a Canaã, quando Deus finalmente libertasse os israelitas daquela terra e os levasse de volta à terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Esta promessa foi cumprida muitos anos depois, durante o Êxodo, quando Moisés levou os israelitas para fora do Egito. O desejo de José de ser enterrado na terra de seus antepassados foi um testemunho de sua fé inabalável nas promessas de Deus. Lições da vida de José: fé, resiliência e redenção. A vida de José é uma das narrativas mais inspiradoras e motivacionais da Bíblia. Seu caminho foi repleto de desafios e sofrimentos, mas sua fé inabalável em Deus e sua perseverança o conduziram à realização dos sonhos que Deus havia colocado em seu coração. A herança de José. A história de José do Egito é um lembrete poderoso de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, Deus tem um plano maior para nossas vidas. Cada dificuldade, cada reviravolta inesperada, pode ser parte de um propósito divino que nos leva a um futuro de bênçãos e realizações. Ao refletirmos sobre a vida de José, somos inspirados a manter nossa fé e esperança, mesmo nas situações mais sombrias. Que sua história nos encoraje a acreditar que, com Deus ao nosso lado, podemos superar qualquer obstáculo e encontrar redenção e propósito em nossa jornada. Se você ficou inspirado pela história de José e quer descobrir mais narrativas motivacionais e cheias de lições de vida, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Não perca nenhuma atualização e junte-se à nossa comunidade para continuar explorando essas histórias poderosas. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo vídeo. Estamos ansiosos para compartilhar mais com você. Até a próxima!